Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosse Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, o Salmo 68. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Para esta manhã, na liturgia solene da Igreja, entre os nascidos de mulher, João é o maior. Recordamos a vocação de São João Batista, que para o terceiro ano vocacional da Igreja nos estimula a procurar Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e a encontrá-lo no meio de nossa história, no dia a dia e na vida das pessoas. E junto ao final de semana, o 12º domingo do tempo comum, perseverar na fé e no amor. A fidelidade ao projeto de Deus está sempre acompanhada de perseguições. Na Bíblia vemos isso se confirmando, sobretudo no ministério dos profetas. Homens e mulheres foram perseguidos por causa de sua fidelidade à palavra, como também viveu o próprio João Batista. Para esse domingo, Jeremias traz o seu desabafo, que, em meio ao aparente fracasso, fala de sua desilusão e de sua amargura. Até seus amigos lhe voltaram as costas e juntaram-se aos que maquinavam contra ele. A missão do profeta é marcada pela incompreensão, pela solidão e pelos riscos. Apesar de todos esses desafios, Jeremias manifesta sua confiança em Deus, em quem encontra forças para resistir e perseverar em seu propósito. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Jeremias 20, 11. A fidelidade que gera a vida. Apesar da incompreensão e do sofrimento enfrentados, o profeta sabe que Deus nunca o abandona, sentindo-se amparado a todo momento. É por isso que a fidelidade ao caminho de Deus não se torna um fardo pesado e sufocante, mas uma experiência libertadora. A carta de Paulo aos Romanos reafirma que a força de Cristo é superior a qualquer mal e a qualquer sofrimento. E essa certeza é sinal de grande esperança, sobretudo para os que se encontram em meio às tribulações. Não tenhais medo. Se Jesus compartilhou com os discípulos as responsabilidades de sua própria missão, como vimos no Evangelho domingo passado, naturalmente também as hostilidades e sofrimentos por ele vividos haveriam de fazer parte do caminho deles. Agora, vemos Jesus preparando os discípulos para lidarem com a perseguição no mundo marcado por propostas contrárias àquelas que eles deveriam anunciar e testemunhar. Por 3 vezes, no Evangelho deste domingo, Jesus irá dizer: não tenhais medo, orientando os discípulos a proclamarem sua mensagem com coragem e não se angustiarem pelo medo da morte, já que a vida definitiva está assegurada por Deus aos que a Ele se confiam.
A certeza de que somos filhos amados de Deus nos fortalece em nossa missão de perseverar na fidelidade da sua palavra, caminho este que nos conduz seguramente à vida plena. Que nenhum medo, hesitação ou falta de coragem possam nos impedir de cumprir o que o Senhor nos pede. E aí vemos claramente a vocação de João Batista, que pregou e viveu a pregação de Jesus antes que ele a realizasse. Que bom que no discipulado de João Batista está para nós o contexto a que reavivamos em nós hoje o dom de Deus, o serviço à vida pela vocação. Sempre pelo programa, irmanados aí aos que pedem força e coragem para o caminho, em meio a enfermidades, preocupações, angústias, luto, desafios da vida. Interceda por nós, São João Batista, e com ele vamos, com Nossa Senhora, procurando conhecer esse Jesus, que nos chama porque ama e nos envia hoje em missão. No comum da esperança, somos convidados a servir o Evangelho, como fez também a mãe de Jesus na dimensão de serva, na escuta, na meditação e na prática da palavra. Que assim reavivamos em nós essa força amorosa de Deus servida em gestos, palavras e ações. Continuemos em orações. Nessa semana, o nosso clero estará em retiro, rezando uns pelos outros. Reabasteçamos as orações para que o clero procure mesmo para o retiro se santificar. Ontem agradecemos os 89 anos de vida de Dom Valdemar, que está aí enfrentando a luta pela vida. Nos unimos ao Padre Hilton, Padre Pedro Vierman, a tantos quantos pelo programa rezam conosco, pedem orações e nelas confiam. Que o amor de Deus nos abasteça, nos encoraje a estar de pé, mesmo em horas difíceis da vida ou mesmo de calvários. Mas também concedamos ao Senhor o louvor do muito que tem feito por nós até aqui, que peregrinemos na fé, exercitando sempre a caridade. Nesse comum da esperança, vivamos intensamente o amor de Deus e o sirvamos caridosamente em nosso dia a dia. Assim, junto à equipe do programa, a você que nos acompanha, que a bênção de Deus nos assista, o amor dele nos fortaleça, que o perpétuo socorro de Nossa Senhora, lembrado também nessa semana, nos estimule a dizer sim à palavra e à santa vontade de Deus. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, Senhora da Esperança, do glorioso São José, invocando hoje São João Batista, aqui o apóstolo São Judas Tadeu, e ainda Santa Rita de Cássia, a você que reza conosco neste momento. Com coragem para o caminho, desça, permaneça e acompanhe a todos pela força da oração, a Dom Valdemar nos seus 89 anos de vida e a todos quantos se irmanam a nós na força da oração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nos acompanhe o amor de Deus. Sempre grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana. Boa tarde a você, meu caro irmão, minha cara irmã, que se encontra aí sintonizado no programa A Voz da Paróquia São João Bosco. Aqui quem vos fala é o seminarista Sérgio. Hoje, dia 24, sábado, a igreja celebra a solenidade da Natividade de São João Batista. São João Batista, filho de Isabel e Zacarias, é um único santo cujo nascimento é celebrado com festa dessa natureza. A maioria dos santos se celebra a morte, se celebra a sua Páscoa, e celebrar o nascimento de João Batista
significa celebrar a vida daquele que foi escolhido já desde o ventre materno para uma missão muito especial, uma missão de preparar a chegada do Senhor, de preparar os caminhos do Senhor, de endireitar as veredas. Esse filho de Isabel, de Zacarias, veio para transformar não apenas a vida de Isabel e Zacarias, mas veio também com a missão de transformar a vida de muitos. Por isso ele foi motivo de muita alegria, e até hoje São João é celebrado com muita festa, com muita alegria. São João é muito venerado por todos. É um dos santos juninos mais festejados, e a sua festa é festa do povo, festa popular, manifestação, portanto, de muita alegria. São João Batista foi aquele que, na humildade, ele soube preparar a chegada de Jesus. Muitos chegaram a pensar que ele fosse o próprio Messias, que fosse o próprio Cristo. Por isso ele teve até que, num certo ponto, declarar: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim virá aquele no qual nem mereço desamarrar as suas sandálias. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 25. Foi nessa humildade que São João Batista soube se colocar no seu lugar, sem usurpar o lugar de Jesus, sem usurpar o lugar do seu mestre, daquele que viria depois dele. Sua missão foi de preparar as pessoas para a chegada de Jesus. E essa preparação era dada através do batismo. Daí o nome que foi associado ao seu nome, João Batista. O batismo de João era o batismo de conversão. Quem recebia então o batismo de João Batista assumia mudar de vida, se tornar uma pessoa melhor, modelar sua vida conforme os ensinamentos proféticos de João. Assim, os caminhos para a chegada de Jesus foram preparados. João teve, portanto, um importante papel na missão de Jesus. As bases para a missão de Jesus foram lançadas por João Batista. Quando Jesus chegou, o terreno já estava preparado e era hora então de semear. São João Batista foi um facilitador da missão de Jesus. Podemos assim dizer, que ele foi um facilitador. Ele muito contribuiu, então, vindo e preparando o povo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a missão, meus irmãos e irmãs, temos a missão de seguir esse caminho preparado por João Batista, de acolher Jesus, o Messias, e de testemunhá-lo como testemunhou São João Batista. Que possamos hoje, neste dia, nos alegrar com o nascimento de João Batista, porque ele revela a misericórdia de Deus e, sobretudo, porque ele nos ensina a acolher Jesus pelo caminho da conversão, pelo caminho da mudança de vida.
que ao exemplo de São João Batista, nós possamos resgatar a missão recebida no dia do nosso batismo, de ser uma voz que clama nos desertos dos nossos tempos, denunciando até mesmo as injustiças e anunciando um tempo novo, cujas relações serão pautadas no amor, na justiça e no respeito à vida, como Jesus nos pede. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Minhas saudações a todos vocês, caros ouvintes. Estamos dando início à 12ª semana do Tempo Comum. As leituras do domingo dessa semana nos dizem o seguinte. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13, nos apresenta o exemplo desse profeta do Antigo Testamento. Ele é o paradigma do profeta sofredor, que experimenta a perseguição, a solidão, o abandono por causa da palavra. No entanto, não deixa de confiar em Deus e de anunciar com coerência e fidelidade as propostas de Deus para os seres humanos. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15, mostra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida e como uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo e de autossuficiência gera morte. Jesus, no Evangelho, envia os discípulos em missão e avisa que as perseguições e as incompreensões não poderão ser evitadas. Mas avisa também para eles não temerem, porque a solicitude e o amor de Deus serão uma constante ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo. Vamos ouvir o trecho do Evangelho desse 12º domingo do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo pede aos seus discípulos que façam o que ele fez e que falem o que ele falou. Contudo, fazendo isto, os discípulos serão incompreendidos e perseguidos, assim como aconteceu com o próprio Jesus.
O medo de ficar sozinho e de morrer pode aparecer e impedir que o discípulo de Jesus anuncie o reino e a salvação de Deus para todas as pessoas. Como vencer esse medo? Primeiro, compreendendo que o ataque dos adversários que promovem o ódio e o mal já é a confissão da mentira e da criminalidade em que vivem. O anúncio e a prática do amor incondicional de Jesus põem em descoberto todas as fraudes e disfarces, mostrando a fraqueza daqueles que se pretendem poderosos, que vivem às custas da enganação e exploração do povo. Reveladas suas mentiras e desumanidades, ficarão furiosos e partirão para a violência. Diante dessa situação, os discípulos de Jesus deverão confiar no Pai Celeste. Deus toma conhecimento de tudo, até da morte dos passarinhos, mas o discípulo vale muito mais que um passarinho. Não devemos ter medo dos que trabalham contra o Evangelho do Senhor. O único temor deve ser para com Deus, porque dele vem a vida e só ele pode destruí-la. Também mataram o corpo de Jesus, mas ele está vivo até hoje. E até hoje ele continua agindo através de seus discípulos. O discípulo deve estar bem atento, pois o seu compromisso fundamental foi com Jesus, foi com a palavra e a ação de Jesus. Se o discípulo for fiel a esse compromisso, Jesus também será fiel a ele e o apresentará ao Pai. Ai, porém, do discípulo que renega a causa de Jesus. Jesus também o renegará ao Pai. Isso, caros ouvintes, está bem dito neste trecho do Evangelho que acabamos de ouvir. A pior coisa é ter conhecido a verdade e depois traí-la. Essa culpa jamais nos deixará dormir, a não ser que nos arrependamos, renovamos nosso compromisso de amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria agora de dar uma notícia muito boa. No dia 22 de junho de 2023, o Santo Padre, o Papa Francisco, recebeu em audiência o cardeal Marcelo Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. E durante a audiência, o Sumo Pontífice autorizou o mesmo dicastério a promulgar o decreto sobre as virtudes heróicas do são joanense servo de Deus Antônio de Almeida Lustosa, da Pia Sociedade de São Francisco de Sales. Ele foi salesiano de Dom Bosco, como nós padres daqui da paróquia de São João Bosco. Ele foi arcebispo de Fortaleza e nasceu no dia 11 de fevereiro de 1886, aqui em nossa cidade de São João del Rei, e faleceu em 14 de agosto de 1974 em Carpina, Pernambuco. Ele exerceu vários cargos na congregação salesiana e foi bispo das dioceses de Uberaba e Corumbá também. Em 5 de novembro de 1941, Dom Lustosa assumiu o cargo de arcebispo de Fortaleza, capital do Ceará, junto com um grande número de iniciativas e ações de caráter social e beneficente. Ele ergueu mais de 30 novas paróquias, 45 escolas para pessoas carentes, 14 postos de saúde na periferia de Fortaleza, a escola de serviço social, os hospitais São José e Cura d'Artes, apenas para citar algumas das obras mais importantes atribuídas ao seu episcopado. Dom Lustosa foi um homem de oração, humilde, dedicado à penitência. Sabia aproximar-se de todos, sobretudo dos mais necessitados, totalmente dedicado à causa do reino de Deus. Eu, como salesiano e são joanense, fico muito feliz de dar esta notícia. É uma alegria para nós, salesianos, paroquianos e são joanenses.
Alegria também para a família lustosa dessa cidade. Peçamos a intercessão ao servo de Deus, Dom Antônio de Almeida Lustosa, por todos nós de São João del Rei, por nossas famílias e nossas atividades. Abençoe-nos Deus, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. O ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.